Olá, Humanito! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Efeito, temporada Feedback. Mais um episódio com meu amigo Diogo, CEO, especialista em comportamento. Não, especialista comportamental corporativo, certo? Isso, isso Eu aí. sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista, gestora de negócios com muita experiência como gestora de negócios, com liderança. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre feedback nessa temporada tão rica sobre esse assunto tão importante para o desenvolvimento pessoal e profissional das nossas equipes e nossa também. Hoje Hum. nós vamos falar sobre feedback assertivo, como falar com clareza, porque não adianta você se estruturar, se preparar e não saber passar a mensagem clara. Então, Diogo se apresenta novamente e hoje vamos dar mais uma palhinha aí sobre feedback. Show de bola, muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, Ana. Meu nome é Diogo Rocha, sou CEO, especialista comportamental, focado no mundo corporativo. Também trabalho com mentorias, coach e consultorias, né? Atualmente sou CEO de um grupo de 4 empresas e presto consultoria para mais algumas empresas e pessoas que querem dar um up em suas carreiras ou em algumas habilidades específicas, né? O tema hoje é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre essa comunicação assertiva, sobre como fazer o outro entender, né, da melhor forma possível a tua mensagem, né, para que assim a gente consiga fazer aquilo ao qual o feedback se propõe, que é uma melhoria contínua, né, é uma reforma de si mesmo, né, ou algo nesse sentido, né. Gostaria muito de começar falando um pouquinho sobre comunicação assertiva. Lembrando, Ana, por favor, me interrompa a qualquer momento que tu quiser. Nós não temos essa claque, né? Então, a qualquer hora que tu quiser, por favor, só me interromper, tá? Uh, Perfeito. Quero falar Ô, hoje Diogo, sobre... então já vou começar agora já. Por favor. Falar, agradecer mais uma vez a TV Humana por abrir esse espaço para a gente. TV Humana, que assim como nós, tem esse propósito de melhorar a vida de quem quer que está assistindo a gente, de fazer o mundo melhor, de colaborar. É um trabalho voluntário, a gente está aqui realmente com essa missão de colaborar com as pessoas. É isso. Show de bola. Obrigado por ser a nossa líder de turma, Ana. Faço os mesmos votos. Obrigado. Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente nem sempre foca no objetivo certo. Às vezes, a gente acredita que a comunicação assertiva é falar sem que os outros se ofendam, que não é necessariamente o objetivo, né? A comunicação assertiva ela tem um objetivo maior, que é fazer com que o outro entenda exatamente a mensagem ao qual tu quer passar, né? Às vezes a gente tem ruído no meio do caminho, a gente tem vocabulário no meio do caminho que é diferente, a gente tem ritmos diferentes, a gente tem tom de voz que muda, inclusive, em regiões, muda, inclusive, por sotaques. Isso tudo já muda bastante o entendimento da comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente fala de ser claro, a gente fala de ser direto, a gente fala de ser educado, respeitoso, cordial, né, com o outro. E a gente fala muito sobre focar naquilo que realmente é importante na mensagem, aquilo que realmente é importante no que tu quer passar. Se eu estiver falando, eu sou de Porto Alegre, como eu já falei para vocês em outros episódios, Rio Grande do Sul, e nós temos aqui diversas gírias. O Rio Grande do Sul, o povo gaúcho tem essa cultura de utilizar gíria, apelido, fonemas diferentes, e uma série de outras coisas. Então, se eu estou falando com um grupo de 14 a 16 anos, que eu quero dizer para eles que eles não podem jogar bola nesta pracinha, eles devem jogar bola na outra pracinha. Talvez a melhor forma de falar isso não seja: meus caros jovens, gostaria muito que vocês desejassem o prazer do esporte
ao longínquo de outra quadra, além desta, que haja também um outro espaço mais adequado para a execução do teu bel prazer esportivo. Acredito, Ana, que os nossos jovens não entenderiam tão bem a mensagem como se eu usasse outros termos mais rotineiros para eles, né? Aqui no Sul poderia ser assim, ô gurizada, é muito mais fácil você fazer esse bagulho lá na outra praça, entendeu? É Sim, muito mais simples. A comunicação assertiva, ela não é exatamente a comunicação mais plasticamente bela, se a gente vai falando em algo fonético como poesia, poema, rimas ou algo do tipo. Mas a comunicação assertiva ela é muito clara, ela é muito direta, ela é muito efetiva. Né? Então, gurizada, né? Rapaziada, garotada, é muito melhor para vocês e para mim, obviamente, que vocês joguem no espaço de futebol na praça que tem uma praça que tem a quadra ao lado, que é muito mais simples. Então, a comunicação assertiva ela precisa não ser floreada, ela precisa ser focada no seu objetivo. E por que eu estou... Por que esse preâmbulo todo e por que essa mensagem tão clara em relação à comunicação assertiva? Porque a gente vai falar hoje também sobre a estrutura do feedback, e o feedback ele tem que ser assertivo, ele tem que ser claro. Então, tu não pode ter na comunicação um dificultador. Por quê? Porque tu já vai ter algum problema para citar, tu vai ter alguma melhora para ser realizada, tu vai ter algum ponto de desencontro, que pode ser um resultado, pode ser um comportamento. Tu tem uma série de outras questões mais importantes para serem observadas no momento do feedback, que a comunicação ela não pode ser um dificultador. Então, subjetiva. Não, ela não tem que pode ser usar subjetividade, subterfúgios, não pode deixar a entender, não pode. Tem que ser claro. nada nas entrelinhas, É né? isso. Isso mesmo. Nada subliminar, né? Tem que ser algo muito claro, muito evidente. E é por isso que uma das maiores qualidades do líder, eu tenho 4 cursos de liderança que eu comercializo hoje, 2 deles é à distância, então quem quiser conhecer pode entrar no site oinstrutordiogo.rocha.com.br, que vocês vão encontrar ali o meu portfólio e 2 cursos eu destino especial atenção à estrutura do feedback. Um líder de sucesso na nossa era, ele tem uma flexibilidade de vocabulário muito grande. Ele tem, ou ela, uma plasticidade, uma dinamicidade vocal muito grande, que tem a ver com tom, tem a ver com ritmo, tem a ver com vocabulário, tem a ver com uma série de outras coisas que essa comunicação, que essa capacidade de comunicar precisa expressar, e em especial no momento do feedback. Tá? Então, falando de feedback, o momento que eu acho primordial, e não só porque é o início, mas assim fundamental na sua importância, eu acredito, Ana, e gostaria muito de ouvir tua opinião sobre isso, porque a gente não falou sobre isso especificamente, mas eu tenho certeza que tu também dá importância para o que eu vou dizer. Eu acredito que o esforço, a atenção para o primeiro momento de conexão entre o líder e o liderado no momento do feedback, ele corresponde a 60% da efetividade do feedback. Acho que, na minha opinião, Ana, e quero que tu dê a tua opinião, porque respeito muito o teu conhecimento nessa área, a conexão entre o líder e o liderado é o que faz com que o liderado abaixe a sua defesa para receber a comunicação, a dica, a orientação, e, ao mesmo tempo, faz com que o líder se sinta confortável e saiba andar nos limites do respeito entre os dois, para que nem machuque, nem deixe mal entendido alguma coisa que precisa ser clara e objetiva, como a gente falou aqui.
Então, para mim, esse primeiro momento, essa primeira etapa na estrutura de feedback, se chama, para mim, conexão, que começava com quebra-gelo, outras coisas, tem uma série de nomenclaturas, mas, para mim, o mais importante é a conexão entre o líder e o liderado, para realmente iniciar um feedback. Um feedback sem conexão não é um feedback, na minha opinião. Tá? O que tu acha disso, Ana? Esse primeiro momento, assim, sobre a etapa de conexão, tu dá essa importância que eu também dou? Como é que é a tua visão sobre esse momento que nós concordamos que ele existe e é importante? Sim. Primeiro, assim, achei bem bacana você fazer essa abertura, porque para que todo mundo saiba aqui, a gente não combina texto, realmente é a emoção, é a nossa sincronicidade aqui, é, e até não combina mesmo para se tiver alguma divergência de opinião, a gente conseguir dar uma amplitude para a discussão, né? Uhum. Mas, coincidentemente, a gente combina bastante na ideia, porque não é assim, a teoria ela caminha junto com a prática. Então, tudo que você colocou aqui, eu vou te dizer que, e aí trazendo um pouco para neuroestratégia, né, como neuroliderança, eu vou dizer que a liberação de ocitocina num relacionamento de liderança, ele é importante para que a pessoa se sinta encorajada, se sinta confiante. Então, essa conexão é aquela conexão exatamente que vai ver qual é o... Hormônio. Ai, meu Deus, qual vai ser a sinapse que a gente vai startar aqui? Qual vai ser o hormônio que a gente vai liberar? Hormônio. Será que eu vou ficar com cortisol alto, né, que é aquele estresse? Será que eu vou ficar com medo? Vai disparar minha adrenalina? Será que qual que é o hormônio que a gente... E a ocitocina é o hormônio que vai fazer com que a conexão seja uma conexão saudável, de confiança. Então, exatamente, estou super de acordo. E é onde precisa de um esforço. Claro, você tem toda a preparação que você faz, mas se você não começar bem, é o perfeito pé direito. Se você não começar com o pé direito, dali em diante, você pode perder todo o trabalho que você preparou, né? Perfeito, né? Exatamente como eu penso. E eu dou especial atenção para esse momento também, porque falando em hormônios, a gente sabe que quando a gente vai dar um feedback, em grande parte, ainda mais se tu já tem a rotina do feedback e tu já tem uma comunicação prévia estabelecida com os teus liderados, a gente sabe que quando a gente chama o colaborador já suspeita qual é o tema da conversa, o colaborador já tem uma ideia sobre o que aconteceu, se é final de mês ou início do mês é resultado, se é durante a semana, pode ser a sua idade, produtividade, performance, pode ser um comportamento, e aí fica mais fácil, quando ele viu que aconteceu alguma coisa da manhã, e aí ele vai explicar depois. Então, a gente sabe que o colaborador ele já vem com algum preconceito, e aí não é preconceito sobre Armado. alguém, mas um preconceito pré-concebido sobre o assunto que vai ser tratado, e aí a gente sabe que enquanto a gente está introduzindo o assunto ou falando de outra coisa para criar essa conexão, o colaborador que já sabe que a gente vai falar de algum assunto ao qual talvez não lhe agrade, começa a produzir aquele hormônio bem ruinzinho que a gente sabe que é o cortisol. E aí ele começa a criar um cortisol para questionamentos que ele está criando e respondendo, e ele vai criando uma história na mente dele enquanto a gente está criando, às vezes, né? Às vezes um briefing muito maior do que necessário, e aí o nosso liderado vai criando, vai acumulando cortisol, e isso a gente sabe que o cortisol ele estoura em dois caminhos, né? Ou ele estoura no ataque, a gente está falando daí do primeiro cérebro, do cérebro trino, a gente está falando do cérebro reptiliano, e aí ou ele vai atacar ou ele vai defender, ou ele vai atacar raiva, né? Ou ele vai defender depressão, tristeza, né? Reflexão. Então, às vezes, se a gente não fizer a conexão, às vezes não, sempre que a gente fizer a conexão de forma mal feita, ou ou dar pouca importância, ou dar pouco tempo para essa conexão se estabelecer, a gente vai estar criando um cenário em que a gente vai estar colocando o colaborador em um estado de defesa ou um estado de ataque. E isso dificulta demais o processo de aprendizado, a evolução e a orientação que a gente quer dar para que esse feedback seja mais melhor concebido e tenha o maior sucesso possível. Então, digamos que
eu coloque essa importância na conexão, unindo muito perfeitamente o que a Ana falou agora, que é a questão também hormonal, aonde o nosso colaborador está acumulando ali já está criando uma química cerebral naquele momento, porque está criando um cenário. E a gente não pode criar um cenário desconfortável, um cenário inseguro, um cenário disforme. Sabe o que é um cenário disforme? Para quem não sabe, o cenário disforme é um cenário onde a pessoa não se situa. É um cenário onde a pessoa não está nem confortável, nem desconfortável, nem segura, nem atenta. Ela fica tentando se encontrar, e enquanto ela está tentando se encontrar, o que tu fala está passando e escorrendo. Não está preenchendo o momento, não está preenchendo o espaço, a pessoa não está aprendendo, não está absorvendo aquilo que tu quer colocar naquele instante. Então, a conexão, para mim, é a primeira etapa de um feedback de sucesso, um feedback efetivo, e para mim ele é o mais importante. Eu não vou demorar tanto nas outras etapas, mas essa etapa eu acho que ela é fundamental. Ela tem a ver com o espaço entre o líder e o liderado, que não pode ser um espaço longo, uma mesa de 6 cadeiras, onde um está na ponta, não resolve de nada, não é um feedback. Um feedback em que os dois estão sentados no chão de índio, colado joelho a joelho, também não é feedback, mas talvez um espaço menor, e aí a gente tem a psicologia positiva, que nos fala muito sobre o momento de flow, e que o momento de flow ele se encontra com mais facilidade, aonde o espaço é mais reduzido, aonde entre o colaborador e o liderado, entre as duas pessoas que estão entrando em conexão, o melhor é que não haja sequer uma mesa, mas que seja um espaço menor, é que os joelhos se aproximem, mas não se toquem, algo em torno de 1 palmo, 2 palmos, tudo tem a ver com o tamanho das pessoas, com o espaço, confortável. Então, assim, eu tenho 1,75 m, se a pessoa com quem eu estou conversando tem 1,75 m, 1,70 m, fica confortável, uma sala pequena de escritório, com um ar-condicionado confortável, uma iluminação legal, nós, entre duas cadeiras de mesma altura, para que o espaço, a geolocalização não coloque um subentendimento de que alguém tem razão antes da conversa ser realizada, e que não há superioridade em nenhum aspecto. Então, duas cadeiras iguais, com proximidades, isso facilita demais a comunicação e esta conexão. Tá? Então, só para amarrar, são 8 etapas, eu não vou demorar, mas essa é a que eu dou mais importância. Espaço, geografia e conexão. Momento em que o colaborador e o líder se conectam. E como que eles se conectam, Ana? Se conectam falando de si, falando do dia, falando dos pontos em comum, falando, talvez, do almoço, se comeram no mesmo espaço, talvez Ô, falando sobre... Diogo, assim, eu acredito muito que essa conexão é uma construção, né? Não adianta a pessoa querer buscar essa conexão no dia do feedback. Se é sua equipe, você tem que saber alguma coisa dessa pessoa, essa pessoa tem que ter um mínimo de um entrosamento. Então, não vai faltar assunto para quebrar um gelo, né? Porque se realmente a pessoa estiver se fiando numa piadinha, uma coisa que completamente fora do contexto, é porque precisa rever a sua conexão com o seu time, que vai muito além do feedback, né? Que é a construção da confiança e tudo mais. Para onde a tua imagem está direcionando a atenção do teu time, se ao olhar para ti, ele fala de churrasco. Ele não fala de resultado, né? Para onde a tua presença leva essa pessoa, né? Direciona essa conversa, né? Então, é isso, assim, é uma construção que vem antes até do momento do feedback, mas ali, aquela hora, aí vamos tudo aí que você está comentando que é importante Exatamente. de estabelecer. Fundamental, Ana, eu concordo muito contigo. A conexão, ela se dá a partir do momento que vocês começam a se conhecer, né? Começa no dia a dia, num bom dia, um PHD, né? Primeira hora da manhã, se tu tem essa prática de fazer uma reunião rápida ali, de conhecer a pessoa que vem de onde, qual é a rotina dela, porque tu já está mais ou menos buscando isso, porque tu tem que saber se ela chega no horário, se ela não sai, quais as dificuldades que ela tem. Então, esse cotidiano do conhecimento vai trazer muito assunto para essa conexão no feedback. Então, a conexão do feedback ela começa sempre nessa interação e buscando esses pontos de encontro para aí sim estabelecer efetivamente uma conexão. Tá? E qual é essa segunda etapa após a conexão? Né? Após essa conexão percebida, estabelecida, e o momento já ser um pouco mais confortável, eu sempre indico um primeiro momento de trazer
as qualidades, e eu não estou falando de elogios, eu estou falando de pontos positivos da qualidade do colaborador, profissionalmente falando, humanamente falando, né? Então, assim, Ana, então nós estamos aqui mais uma vez, como a gente está aqui toda semana, e eu gosto muito de falar contigo. Tem uma comunicação muito tranquila, muito segura, deixa as coisas muito claras para mim. No teu trabalho, a tua entrega, a gente percebe que tu faz o esforço que a gente espera, a dedicação que a gente espera, ou não. Ana, nós do time estamos muito felizes com a tua presença, porque tu traz um clima bom, tu é uma pessoa agradável, tu é educada. Qualquer coisa que traga, faça com que o nosso colaborador se sinta um pouco mais privilegiado. Eu não quero dizer que neste momento, nesta etapa, a gente tem que falar sobre as qualidades do colaborador, no sentido de que eu vou adoçar a pílula do que vem. Não, não é isso. O que a gente tem que estabelecer é: meu querido colaborador, você está nessa sala comigo, tu está confortável em um ambiente que a gente já trabalha. Eu quero lembrar que tu está aqui e eu estou dando este tempo, a empresa está pagando a mim, a ti, a estrutura para estarmos aqui. Por quê? Porque tu tem esta qualidade, porque nós contamos contigo nesse nível, porque nós sabemos que tu é muito positivo em tais situações, nós sabemos que o teu propósito, a tua visão, os teus valores se comunicam com o que a gente acredita. E é por isso que tu está aqui. E é por isso que eu quero, a partir de agora, falar de algo que possa te dar a possibilidade de pular mais um degrau, de passar para mais uma etapa positiva da tua profissão. Então, esse é o momento. Após a conexão, nós devemos lembrar o colaborador por que é tão importante e por que nós valorizamos tanto a presença dele neste momento, nesta empresa, nesta equipe, no dia de hoje. Então, lembrar dos pontos positivos eu acho fundamental para que o colaborador não pense: na hora de que eu ganho uma coisa, ninguém fala nada. Quando eu me dou mal, abrem a boca. Não. Então, nós vamos dar a importância para os dois momentos. Tanto para quando dá um probleminha... Ou que ninguém está percebendo, né? Ou que assim, eu não estou sendo percebido, não vem as coisas que eu faço. Não... Então, primeiro foi o que você falou. Aquilo que a gente falou, a conexão que já vem de longa data, depois a conexão do momento. Eu adorei o que você falou do ambiente, eu achei o máximo isso, sabe? Porque são detalhes, mas que psicologicamente fazem um efeito muito grande no processo. Isso sem E falar aí, em nesse cores, momento de desarme... Ana, isso sem falar em cores e luz, né? Que a gente não vai colocar aqui para não estender demais. Mas, além de toda a estrutura, tem ainda uma questão de cores, de roupa, de espaço e de iluminação, né? Que eu tenho certeza que tu domina, que é essa questão que abre, clareia ou não, traz mais reflexão ou traz mais atividade, né? Nesse ambiente. É isso aí. E aí, depois de conectar, porque a gente falando assim, pausadamente, parece que é um negócio... Mas é como dirigir, é passar a primeira e já sair com o carro andando. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito fluido, exato. Então, esse é o momento do desarme. Assim, por mais que você tenha colocado todo o espaço favorável, você tem que dizer para a pessoa: olha, está tudo bem. Porque independente do que vai ser desenvolvido, independente dos pontos que serão tratados, está tudo bem, porque se não tivesse, não teria nenhum feedback. Porque quando você desiste de uma pessoa, não tem por que você colocar energia naquilo para ser desenvolvido. Então, é para falar: olha, e porque está tudo bem, graças a esses pontos, nós vamos para o próximo. Exatamente, isso aí. E aí, após esse momento desses pontos positivos, que eu quero deixar bem claro aqui que a gente tem que valorizar, a gente tem que explorar bem esse momento, tá? Para que não seja uma forçação de barra futura. Explora bem esse momento do início ao fim e agrega isso de tempo em tempo. Eu dou uma dica para as pessoas que fazem mentoria comigo, que é assim, ó: quando tu quer mostrar que tu está realmente observando o teu colaborador, esse é um bom momento. Porque tu fala assim: olha, semana passada, quando a gente começou a conversar, eu falei que tu falava bem, eu falei que tu tinha uma boa postura e que o teu resultado, que o teu esforço era muito legal. Eu observei essa semana que, além de tudo isso, tu ainda é muito agradável e muito positivo em relação aos teus colegas. Então, fala isso, traz mais uma qualidade, passa mais um ou dois feedbacks, traz outra qualidade. Assim o colaborador vai percebendo, ele vai sentindo que tu está acompanhando ele. Isso faz parte também, Ana,
ao meu entendimento, daquilo que a gente chama de salário emocional, né? Eu acho que isso também agrega a esse momento, né? O salário emocional, a pessoa se E para sentir valorizada. você, é isso, para você saber exatamente o que falar, né, esses pontos fortes, a pessoa precisa ser observada, ela precisa ser, esse é o salário emocional que você está falando. Poxa, eu estou sendo percebido. Uhum. Então, não é elogio por elogio. Ah, você está com a camisa bonita hoje? Nossa, cortou o cabelo. Tipo, Uhum. cara, isso daí eu não estou sendo percebido. Eu estou sendo percebido quando você comenta exatamente, tipo, em relação ao comportamento do colaborador com as demais pessoas, com o ambiente, com o resultado. Então, para isso, é necessário aquilo que a gente já falou, aquela conexão anterior que já é Isso. de longa data. Então, bem bacana. Não é o É muito elogio por legal. elogio. Exato. E é muito legal quando o colaborador olha para ti e diz assim, ai, tu percebeu? Essa É, frase é muito legal. Porque daí entra, o colaborador liga uma luzinha assim, tipo, opa! tá me Isso vira vendo. muitas chaves, esse comportamento. Então é legal. Então, tu faz esse momento de lembrar dos pontos positivos. E aí, gente, quando a gente começar agora a entrar no tema do feedback, né? No talvez. Eu não gosto muito de falar a palavra problema, porque nem sempre é um problema, né? Mas, assim, na problemática, né? No desafio, né? Do feedback, é sempre bom a gente começar sondando. Eu uso a nomenclatura dessa etapa como etapa de sondagem, sondando o que o colaborador sentiu, o que o colaborador pensou e por que o colaborador agiu daquela forma naquele momento ao qual tu está querendo citar. Pode ser um comportamento, pode ser um resultado. Como é que tu te sentiu? O que tu pensou? E por que tu fez aquilo na sexta-feira que nós precisávamos atingir tal número e por esse comportamento, claramente a gente não atingiu tal número, a gente atingiu outro número. Então, nem sempre é um comportamento específico em relação à pessoa. Às vezes é resultado mesmo. E também tu pode falar como a pessoa se sentiu para trazer aquele resultado. Porque se tu disser assim, olha só, tu foi vender uma equipe de vendas que é algo mais simples. Tu foi vender no momento em que todo mundo estava em ebulição, em todo mundo estava animadaço, todo mundo vendeu 20, tu vendeu 2. Como é que tu te sentiu quando a gente estava fazendo da reunião e estava todo mundo animado? Aquele momento, como é que tu estava? Também estava animado ou ali tu já tinha algum problema? Por quê? Porque é importante a gente saber que se ele disser assim, não, Diogo, ali eu já não estava muito legal. Poxa, então pode ser uma coisa pessoal, pode ser uma coisa que venha de antes, pode ser uma questão pessoal entre colegas, que foi uma conversa antes da reunião, antes da abertura para a campanha de vendas, pode ser uma questão pessoal em relação à empresa. Então, como é que tu te sentiu? Não, Diogo, eu me senti super bem. Opa, então não é isso. Me senti super bem, eu estava super animado. Legal. Como é que tu sentiu? O que tu pensou em fazer quando eu disse, vamos sair e fazer isso, 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 isso? O que tu pensou? Tu pensou, bom, o Diogo está com uma estratégia legal, vamos tentar? Ou tu pensou, não gostei, o Diogo está falhando muito, eu vou tentar uma outra coisa sozinho? Eu preciso saber, porque se foi um erro estratégico, a gente pode, junto, pensar em outra coisa. Se é um problema de confiança nas minhas decisões, vamos conversar para te deixar mais claro por que eu pensei dessa forma e criei essa estratégia, para que da próxima vez tu não tenha esse problema. Então, eu preciso saber como tu te sentiu, eu preciso saber o que tu pensou e eu preciso saber que tu pensou dessa forma. Não confiei muito no que o Diogo tá fazendo. Não confio muito na estratégia que o Diogo está dando, porque a gente, 2 semanas atrás, também não foi bom. Porém, vou agir conforme o Diogo está pedindo, porque eu sou colaborador, então eu vou fazer. Talvez eu não tenho a experiência que o Diogo tem, então eu vou fazer. E se o resultado for o que eu estou pensando, antes do dia terminar, nas primeiras horas, eu já vou chamar o Diogo e vou dizer: Diogo, talvez a estratégia melhor seja outra. Ou não. Eu vi, eu achei ruim, não falei nada e preferi fazer de outro jeito. Eu vou ter que tratar de outra forma. Então é muito importante a gente saber como a pessoa se sentiu, o que ela pensou e por que ela agiu daquela forma, tanto em resultados como em comportamentos. Isso é muito importante para a gente entender. Às vezes a pessoa só não entendeu a mensagem que tu quis passar. E aí talvez o mau resultado dela tenha muito mais responsabilidade no teu princípio ativo da campanha, da ação de vendas, que é o exemplo que eu estou dando, do que necessariamente um comportamento da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa nova, está entrando na empresa, e eu passei mal a mensagem, ela já vai começar torta, já vai começar ruim o resultado dela, e talvez a culpa não seja dela, eu talvez não fiz o briefing correto, eu talvez não sentei com ela porque ela está entrando agora, expliquei de uma forma um pouco mais clara, talvez eu usei gírias da nossa função e do nosso mercado
que para quem está entrando não é assim. Então, eu tenho que entender isso. Então, esse momento de sondagem ele é muito importante para eu saber como é que eu vou direcionar a orientação que eu quero dar na sequência. Concorda comigo nesse Sim, momento, Ana? sim, claro. É isso aí. A, Pode a, continuar. a tua comunicação não verbal está sendo compreendida, que bom. Está fazendo assim, eu Sim, estou. Pronto! Ótimo, exatamente. É. ótimo. Então, esse E momento de assim, quando você sondagem, ele falou, né, da traz. comunicação, o erro pode estar com a gente. A comunicação, como a gente está falando desde o início, né, de ser clara, pode não ter sido clara o suficiente para o entendimento daquela pessoa, porque cada um entende de uma forma diferente também, né? Porque são bagagens diferentes, e então tá tudo perfeito. E a gente tem um desafio maior, né? Não sei se tu. Eu hoje dou consultoria para uma empresa na Argentina, uma no México e uma na Colômbia, tá? E eu já percebi que, por mais que eu traduza tudo, escreva tudo no espanhol mais limpo possível, quando eu passo para essas três empresas, elas entendem de três formas diferentes, mesmo sendo a mesma língua. Por quê? Porque tem tons ali, tem gírias que a palavra tem pesos diferentes em culturas diferentes. Então, se eu estou, por exemplo, dando uma campanha de vendas e eu recebi uma galera que vem do Pará, provavelmente eles vão entender diferente. Talvez eles vão entender diferente o que eu estou falando, o peso diferente, informação diferente. Então, é muito importante esse momento de sondagem, para a gente conseguir entender se o colaborador vai partir da ideia que a gente também partiu para ver o erro que deu lá na frente, né? Então, tem esse momento de conexão, o momento que a gente fala dos pontos positivos, o momento da sondagem, e aí o momento do desafio, onde a gente fala do que aconteceu. Então, eu não estou mais preocupado em saber o que ele sentiu, o que ele pensou, o que ele fez. Já sei, ele já está claro o que eu percebi e o que ele está dizendo. Então, já encontramos o meio termo com a tua intenção e o que eu enxerguei. Ok. Resultado. Vamos seguir o exemplo de vendas. Por que não vendeu? O que aconteceu? Foi o argumento? Te deixei sozinho? Faltou acompanhamento? Não, tu que não tem experiência, está me dizendo agora que é uma coisa nova para ti. A oferta que eu dei é num tom de voz, num ritmo, numa extroversão que talvez tu não tenha, e talvez eu tenha que achar uma estratégia mais diminuta, menos exposta, menos vocabulário, talvez, ou não. Talvez a gente esteja falando não de resultado, mas do teu comportamento. Por que tu não foi tão energético como teus colegas foram? Alguns colegas falaram que se sentiram menos animados porque tu estava do lado e não participou dos movimentos que a gente fez para energizar a equipe, para motivar a equipe. Aconteceu alguma coisa entre vocês? É comigo? É esse negócio? Tu gosta de trabalhar de outra forma? A venda para ti tem outra forma de se dar? Como é que isso acontece? E a gente está falando do problema, exatamente do problema. Eu não estou mais entendendo o preconceito antes da realização do que a gente precisava, eu não estou tentando mais entender o que ele pensava antes, porque a gente já concordou, a gente já entendeu, eu vi uma coisa, ele viu também. Então, por que isso aconteceu? Aqui dentro desse problema que nós encontramos, que é a tua não efetividade, talvez. Aonde eu te ajudo aqui? Foi na oferta? Foi na primeira etapa? Tu não soube abordar o cliente? Tu teve uma dificuldade de dizer oi? Será que eu podia te ajudar nesse momento? Será que tu em dupla, uma pessoa chamando e tu desenvolvendo era melhor? Será que a gente te dando um questionário para tu começar perguntando num questionário e depois desenvolver a tua oferta seja uma estratégia que te facilite a abordagem? Ou não? Talvez seja o desenvolvimento da oferta. Quer dizer que tem alguns benefícios do nosso produto que tu não entendeu, do nosso serviço que tu não entendeu tão claro, ou tu não sente seguro sobre o serviço. Ou não, é o fechamento. Eu abordei legal, ela gostou, a gente começou a conversar, ela achou o nosso produto legal, e daí a gente falou sobre a mãe dela, sobre a avó, sobre o cachorro, sobre o verão, e aí teve uma hora que ela teve que sair e eu não consegui vender. Então, talvez seja o fechamento, quando é que a gente faz essa curva, né, de chegar até o ponto de inflexão e de forma voluntária, de forma estratégica, tu acelera a oferta, acelera o ritmo vocal e tu vai para o fechamento. Então, já que a senhora gostou, o valor é esse, o espaço é esse, as ofertas são essas, os benefícios são esses. Tem alguma dúvida? Podemos finalizar? E aí tu acelera o fechamento. Talvez seja isso, tu não conseguiu fechar e talvez eu tenha que te ensinar isso. Então, nós temos um momento de conexão,
Nós temos um momento onde a gente lembra por que aquela pessoa está lá e nós estamos ali, por que vale a pena a gente conversar. A gente tem um momento de sondagem, que é entender o que a pessoa estava vendo, sentindo e pensando antes da execução do que pode ter sido o problema, pode ter sido o comportamento ou o resultado. E aí nós temos o desafio em si, o problema em si, aonde nós temos que entender onde é que está essa dificuldade. Se é um comportamento, tu já tem pré-estabelecido isso, então por que tu agiu daquela forma? Por que tu não gosta dessa pessoa? Ela fala diferente de ti? Ela pensa em política e tu não quer que ela Ô, fale de Diogo, política? então assim, Fala, esse Ana. é o momento, até para você me, esse é o momento ou é na sondagem que a gente avalia, pergunta para esse colaborador qual foi a dificuldade dele em entender ao longo dessa semana ou desse mês, ou seja o que for, que a coisa não estava dando certo e ele não Excelente. levantou a mão para pedir socorro? Excelente Porque pergunta, esse é o porque a maior gente vai problema, né? falando. Excelente pergunta, porque a gente vai falando, e essa é uma pergunta que fazem muitas vezes, eu esqueço de colocar no contexto. Não é na sondagem. A gente dá a sensação que é na sondagem. Assim, por que tu fez aquilo naquele momento? A gente acha que é na sondagem, só que se a gente fizer essa pergunta na sondagem, ele se defende. E aí tu não enxerga o comportamento mais. Lembra do cortisol? Ele Sim, sobe nesse momento. Eu faço a pergunta, ele estoura. E aí, quando ele estoura, ou ela defende ou ela ataca. E eu não consigo enxergar a problemática. Então, a sondagem é só ver o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando e o que ela fez. Se ela conseguiu enxergar a ação que ela fez. Né? E aí, na problemática, no problema, eu pergunto, tá, ok, por que esta ação específica? Por que essa e não essa? Por que isso? Isso tem a ver com o quê? Se eu faço na sondagem, a pessoa coloca a resposta no cenário da dúvida e se esconde para tentar se proteger do problema. Se eu já sei o que ela sentiu, o que ela pensou e o que ela fez, porque a gente encontrou um mesmo cenário, eu vou dizer, ok, tu fez isso. Por quê? Agora, depois da sondagem. Por que tu fez isso? Nós tínhamos que fazer isso, 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 isso. Por que tu parou aqui? Ou, por que tu pulou daqui para cá? Qual foi o teu entendimento? É no desafio, não é na sondagem. Por que é no desafio, Ana? Por que é nessa etapa? Só para rever os pontos, porque eu acelero muito a fala, 2 TDAH, que eu acelero muito a fala, eu quero rever os pontos para não ver se eu estou deixando ninguém passar, ninguém para trás, tá? Então, nós temos conexão, pontos positivos, nós temos a sondagem e nós estamos falando do desafio. Por que é no desafio que eu pergunto por quê? Por que é o desafio que eu tento colocar a pessoa a falar o cerne do motivo? Porque daqui eu vou para a orientação e não para a sondagem. Se eu fizesse a sondagem, eu ia para a sondagem e eu ia perguntar por quê, eles iam porque eu fiz tal coisa para se defender, e eu ia dizer, ok, isso gerou isso. Acabou o desafio. O desafio já não é um problema, ele é uma consequência. E aí a pessoa é uma vítima da situação. Então, a pergunta do porquê, ela tem que ser no desafio, porque daí a pessoa vai dizer assim, eu já sei que tu fez. Tu já disse para mim que fez, então nós já sabemos que a ação aconteceu. Por quê? E aí ele não tem mais ponto de se esconder, porque ele já me diz como ele se sentiu. Ele vai dizer assim, porque eu não gosto de estar falando, ué, mas tu disse para mim que estava se sentindo bem quando a gente falou antes. Não, eu fiz isso porque na hora eu estava pensando em tal coisa. Não, mas tu não estava pensando em tal coisa, porque tu falou para mim que tu estava pensando que o que passava na tua cabeça naquele momento era outra coisa. Como é que mudou daquilo para isso? Então não foi. Onde é que está o problema? Então, o porquê a gente pega no desafio, porque a partir do momento que a gente descobre o cerne da dificuldade, a gente vai para a orientação. E aí, na orientação, eu tenho um ponto que é muito importante, eu quero dar um destaque também, mas só para reduzir o passo a passo e chegar na orientação. Conexão, pontos positivos, sondagem, desafio e orientação. A orientação é o seguinte, já sabemos o que tu sentia, já sabemos como tu pensava, já sabemos o que tu fez. Para corrigir, qual é a melhor solução? E aí o líder, ele não pode dar a solução. Ele não pode caminhar para ele, para mostrar para ele. Não pode. O líder, ele tem que fazer um trabalho de cercamento. Ele vai limitando as respostas do colaborador para chegar no caminho certo. Então, será que não era melhor outro caminho? Diogo, talvez se eu tivesse acordado às 4 da manhã. Pô, cara, eu acho que às 4 da manhã não é exatamente o teu problema. Talvez seja outra coisa. Para que se eu acordar às 4 da manhã, eu tomo um café melhor e aí eu chego aqui comendo sua. Então o teu problema é fome, mas eu acho que o teu problema com o colega não é exatamente o cara da fome.
Será que não é outra coisa? Tá, se não é a fome, né? Porque eu durmo mal, é porque eu venho no ônibus estressado, e aí é uma barulheira, eu chego no trabalho, o cara tá sempre falando. Ah, então quer dizer que quando tu chega no nosso local de trabalho, tu já vem de muito barulho, e esse colega tu acha que fala muito, e tu não quer dizer para ele que ele fala muito, e aí tu acaba te afastando dele, é isso? Pô, Diogo, talvez seja isso. Então, o feedback, ele não pode ser um caminho a ser percorrido, ele tem que ser um limitador. Tem que ir cercando o colaborador para que o colaborador chegue no caminho, que o colaborador chegue na resposta. Claro, agora eu encurtei o caminho. No final, eu acelerei e dei resposta para que a gente entenda. Mas ele ia dizer, acordei, eu ia dizer, será que não é isso? Eu acho que não é, talvez seja mais tarde. Ah, então é no café da manhã. Será que é no café da manhã? Não me parece que seja no café da manhã, talvez seja em outro momento. Ah, então quando eu estou chegando. Será? O que acontece quando tu está chegando? Ah, eu faço isso, isso, isso. E que consequências isso te traz? Tu chega aqui com que ânimo? Ah, eu chego aqui assim, assim, assim. Legal, e quando tu chega assim, um pouco mais pesado, porque é muita barulheira da rua, tu faz o quê? O que tu gostaria de fazer? E o que acontece? Ah, eu gostaria de ficar quietinho, mas o que acontece? Eu estou no café, um monte de gente gritando, e a fulana não cala a boca. Então, o que será que está te incomodando, então? Talvez seja o barulho da fulana. Ah, então pode ser o barulho da fulana. Então, o que a gente pode fazer para tu não ter o barulho da fulana? Ah, então quando eu chegar, talvez, se eu chegar e me amarrar um pouquinho mais para guardar minhas coisas, dá tempo da galera liberar o café e eu chegar lá sozinho. Olha, talvez seja uma solução. Então, dar a orientação não necessariamente é dizer o passo a passo do que fazer. No feedback, ele funciona muito melhor com um cercamento de opções, direcionando a pessoa para o lugar mais correto, mais confortável, mais aonde tu acredita que dá mais certo. O que tu acha dessa minha colocação E sobre assim, ó, orientação, Ana? Faz sentido? sim, e o construir junto a solução, vai fazer com que a pessoa se engaje mais em realmente agir daquela forma, porque ele não está fazendo porque alguém mandou, ele está fazendo porque junto com o líder, eles chegaram à conclusão, ele... Gatilho de Então, compromisso e coerência. isso aí. Gatilho de compromisso e coerência. A partir do momento que eu falei que eu vou fazer, é muito mais difícil eu não fazer. É isso aí. Então a Bom, gente tem, então a gente tem todas essas etapas de conexão, ponto positivo, sondagem, desafio, orientação, e é difícil na sondagem tu não perguntar o porquê, é difícil no desafio tu não dizer o que tem que ser feito, é difícil na orientação tu não dar o passo a passo. O feedback é uma ciência complexa, porque ela trata de ser humanos, né, Ana? Tu que é neurocientista, tu sim. sabe disso muito mais que eu. E assim, ó, e ao longo dessa conversa toda, bacana o que você falou logo no início, quando a gente falou de clareza e dos cuidados que precisa ter nesse diálogo. Os cuidados com essa narrativa, com esse discurso, Uhum. porque numa empresa em que você lida com pessoas de várias regiões, você falou de gente da Argentina e tal, mas assim, tem regionalidades, né? Então você pode ser o diretor nacional e eu sou do Nordeste, ou eu sou do Rio de Janeiro, então evitar sempre de estar usando expressões regionais, porque o entendimento. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou carioca. Se um Uhum. carioca fala para mim assim, ó, caramba, você, hein, malandra, eu penso, caramba, aí, fui malandra, tipo, de uma forma feliz, Tô de reconhecida. boa. Aqui não ia ser Mas legal. se alguém de fora fala para mim, poxa, você é malandra, eu penso, ih, tá pensando o quê? Tá pensando que eu não tô trabalhando? Tá pensando que eu tô fazendo alguma coisa Tô errada? tentando Tá passar querendo a perna dizer em alguém? que eu enganei alguém? Então, o que, até assim, quem diz, quem está falando, eu vou ler de uma forma diferente, mesmo sendo a mesma palavra. Então, Uhum. esse cuidado de evitar entendimentos, assim, abrir o entendimento para aquilo que você está falando é muito importante. Ser É, e claro e objetivo. ainda mais a nossa língua, né, Ana? Que a nossa língua é fonética, diferente dos anglo-saxões, por exemplo, que é os ingleses, até mesmo o pessoal de origem germânica, mais ao norte da Europa, que a fonética deles é muito mais ligada ao simbolismo. O nosso é fonético, é muito mais ligado ao som. Então a palavra muda, ela muda de significado, não é de importância, de significado a partir do tom. O Rio Grande do Sul tem o capaz. O capaz é capaz. Estou surpreso.
pode ser o capaz, te duvido, pode ser o bem capaz, que é o faz para tu ver se não dá, ou é o capaz, tipo, é louco de perguntar qual é. Então, a nossa língua, as línguas latinas, elas têm essa. A gente está falando dos espanhóis, né? Das línguas de origem italiana, de origem portuguesa, elas têm essa característica fonética. Então, o som faz muita. A potência de som faz muita variação. Então, é muito importante essa clareza, é muito importante quando está saindo de uma região para outra, ou eu que dou palestra e treinamento, por exemplo, de uma região para outra. Quando eu vou fazer o treinamento, claro que a gente treina isso muito, né, Ana? Tu também dá muita palestra, tu também faz isso com uma certa frequência. A gente treina muito, então o que acontece? Antes de dar a palestra, antes de dar o treinamento, eu troco uma ideia com o cara do táxi, eu troco uma ideia com o cara da recepção do hotel, eu troco uma ideia com a galera antes de começar o evento, e aí a gente, inconscientemente, a gente vai modulando, né, a nossa vocalização. Então, quando tu é um profissional, e aí para os meus mentorados eu falo isso, quando tu vai assumir uma regional diferente, vai fazer uma reunião com uma regional diferente, vai apenas visitar uma regional diferente, se dê um tempo de modulação. Não queira achar que tu é o as da comunicação, o as da gestão, porque todo mundo te entende, porque todo mundo te entende onde tu tá. Tem um tempo aí que tu talvez não tenha percebido, mas as pessoas te observaram para saber o que tu estava falando. Então, se dê um tempo, se observe, tá? Para fazer Assim, essa modulação que tu está colocando. Antes de falar com a gurizada do futebol, você chega lá e faz uma pergunta para eles, tipo, por que vocês estão jogando aqui? E ouve como que eles falam, como eles reagem, e aí no mesmo tom deles você dá orientação. Exatamente. Não vai lá para outro campo. Imagina, se eu chego para eles e falo assim, e aí, galera, tá boa a pelada? Em Porto Alegre, a galera ia parar e vai dizer, onde? Porque aqui no futebol não é pelada. Não tem, a gente não chama assim. Né? Então tem que saber, tem que trocar uma ideia. E tá quente hoje, né? Calor. Mas conversa genérica para modular. Mas é isso, né? Perfeitamente. Então, que bom que a gente tem essa mesma visão. E aí, após essa orientação limitada, né? Onde tu vai cercando o colaborador até a melhor solução, onde ele se expressa e ele se compromete com isso, a gente relembra, né, aqueles pontos positivos do início, para que a pessoa não saia após essa conversa com a imagem de que ele é agora só uma crítica. Não, ele não é só uma crítica. Tanto que a gente está aqui conversando sobre isso. Então, a gente retoma aquele assunto assim. Então, Ana, como a gente estava falando lá no início, que bom que tu encontrou essa solução, que bom que tu acredita que dessa forma vai ser melhor, porque eu também acredito. Por que eu acredito? Como a gente falou agora há pouco, tu é uma pessoa que fala bem, tu é uma pessoa que se dá bem com os colegas, tu é uma pessoa que eu vejo comprometimento, então tu está dizendo para mim que tu te compromete, eu acredito plenamente. Então, é muito importante a gente relembrar ele de que ele não é a crítica que a gente falou. A crítica foi um cenário, uma etapa que vai ser vencida com o comprometimento que a gente tem e vai ser observado semana que vem. Mas que a gente acredita em tudo que a gente falou e que ela não é só isso, ela é mais. E semana que vem ela pode ser mais, porque ela é tudo isso que a gente falou, mas algo que está melhorando com a orientação que a gente deu e com o ponto que a gente chegou, né? Então a gente relembra esses pontos positivos e a gente parte para um acordo. Por que eu falo acordo? Porque eu sei que na solução ali que a gente falou, na orientação, já tem um acordo, tá? Eu sei. A gente já falou o que a gente vai fazer, a pessoa já disse o que vai fazer, a gente disse legal. Aí eu lembro os pontos positivos e agora eu chamo de acordo, porque agora é onde eu digo que ele assina o papel. Então agora eu falo assim, então, Ana, como a gente falou hoje, eu quero só, para a gente fechar bem o que a gente estava conversando aqui, comprometida do jeito que tu é, com a qualidade que tu tem, a gente já conversou sobre isso. O que a gente combinou em fazer, então, exatamente? Me relembra para a gente estar em sintonia. E aí tu vai dizer, a Ana vai dizer, então, Diogo, a gente combinou de eu observar mais isso, me comportar assim, eu fazer talvez isso antes daquilo, chegar, me amarrar um pouquinho antes do café para a galera liberar, e assim eu não chego tão cansada, tão estressada, tão socialmente conturbada, e assim eu consigo talvez trabalhar melhor. Então eu vou observar isso nessa semana, para a gente conversar semana que vem. Isso aí. Ana, que bom que a gente chegou nesse ponto. Esse é o acordo. O acordo é a Ana repetindo tudo que a gente conversou e colocando num passo a passo o que ela vai fazer. E aí a gente encerra isso dizendo, Ana, eu acredito muito que a gente consiga fazer isso, porque tu é incrível. Eu tenho certeza que a gente vai chegar. Se a tua intenção está certa
se o teu pensamento está certo, se o teu comprometimento é com a tua melhora e a melhora de todos nós, eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado pela oportunidade de estar contigo hoje, aprender um pouquinho mais contigo, tá bom? Obrigado, Ana. E eu sempre dou uma dica nesse fechamento de um toque de mão, né? Para quem tem essa facilidade, aquele toque de beijo no rosto, simples, de cumprimento, ou um aperto de mão. Eu não quero dizer que precisa ter um aperto de mão, uma sigla. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que, após esse momento ter acontecido, um toque, uma sensibilidade, um sinestésico faz bem, demonstra conexão. Demonstra que depois de toda aquela crítica, depois de tudo que a gente conversou, a gente realmente acredita um no outro. Então, eu acredito Houve um em ti. entendimento ali, houve um entendimento. A gente sela esse momento, que não é uma cera, mas a gente sela com um aperto de mão, um beijo no rosto, um pequeno abraço de meio ombro, alguma coisa que lhe permita que o teu mercado, que a tua profissão e que a tua posição permita. Eu sou homem com 41 anos. Se eu estiver fazendo um feedback com uma moça de 20 e poucos anos, solteira, e que talvez tenha liberdade em falar sobre a sua vida pessoal, eu vou evitar muito o contato físico, além de um aperto de mão, por exemplo. Eu não quero que ela entenda outra coisa. Porque, como a gente falou, a gente tem que ser claro em todas as comunicações, as verbais e as não verbais. O aperto de mão diz para essa colaboradora mais jovem que eu estou tratando ela profissionalmente e eu espero um retorno profissional e que eu respeito ela íntegra e, portanto, nós estamos aí falando de trabalho. Então, não quero deixar dúvida sobre isso, vou apertar a mão dela porque eu sou uma pessoa assim. Então, a gente tem que saber esclarecer todos esses momentos. Então, só para fechar, o que eu acredito ser o formato mais completinho de feedback, na minha visão, depois de todas as coisas que eu estudei, não quero dizer que as pessoas que têm outro formato é melhor ou é pior, não quero dizer que tem um autor, 2 ou 3 que estão certos, não é nenhuma competição, gente, é só exercício, prática e aí adaptação ao que tu faz. Eu contei semana passada, eu trabalhei em 24 mercados já, eu já trabalhei em 18 empresas diferentes. Então, eu tenho uma visão que algumas coisas já funcionam, outras não. Esse próprio modelo para um call center talvez não seja o ideal, por exemplo. Então, é muito importante que a gente entenda o modelo para adaptá-lo às melhores realidades. Então, o modelo que eu acredito, ele começa com conexão, ele passa por pontos positivos, ele atravessa uma sondagem, ele chega num desafio perguntando por quê, ele chega numa orientação limitando opções, ele passa para mais novos pontos positivos para que a pessoa se sinta valorizada e não seja apenas um erro, um problema. A gente passa por um momento de acordo para que a pessoa realmente se comprometa ao que a gente conversou. E passa por um fechamento, onde a gente demonstra acreditar na pessoa e selar realmente esse compromisso. Tá bom? Então, para mim, o feedback tem todo esse contexto, toda essa clareza e sempre focado no que é melhor para você, para o colaborador e também para a empresa. Não só para ti, não só para o colaborador e muito menos somente para a empresa. Tem que sempre ser ganha, ganha, ganha para os três. Tá bom? Ana, bacana. Gostaria... Obrigada, tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom, que bom, Diogo, obrigada. Eu acho assim que, como você falou, não é a verdade absoluta, mas é uma certeza de que já foi testado, funciona e que a receitinha está aqui. Cada um tem sua pitada de tempero, mas esse é o passo a passo que dá certo. Que bom, obrigada, viu? E vamos em frente. Tchau, tchau, até a próxima. Eu agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.